Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Melhores CHROs do Brasil. Eu sou Fernanda Almeida e hoje eu recebo o Fernando Luciano, vice-presidente de pessoas na Vivo e um dos destaques da nossa lista. Fernando, super prazer te receber. Prazer é meu. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Maravilha. Fernando, você está na Vivo há 17 anos e nessa cadeira de vice-presidente de pessoas há 2 anos, é isso? Quase 2 Quase dois anos. anos. Queria que você contasse como que foi a construção da sua carreira, como que foi essa virada para o RH. Uou, tem tempo, hein? Eu sou mineiro, de uma cidade bem pequenininha, chama Perdões, tem menos de 20.000 habitantes, e comecei minha carreira em Belo Horizonte, na área de produtos, marketing digital na época. E aí depois fui para Telemig Celular, que era uma operadora de telecom regional, e fiquei lá por 2 anos, até a Vivo comprar a Telemig Celular, e eu recebi uma ligação do pessoal daqui de São Paulo dizendo que a minha posição era uma posição nacional e não regional, que se eu quisesse continuar trabalhando eu precisaria me mudar para São Paulo. E aí eu me lembro que eu tinha acabado de casar, tinha acabado de ter filho, eu liguei para minha mãe, não liguei para minha esposa na época. Minha mãe disse: "Vai que vai dar certo e tal". Então vim para São Paulo. Isso era 2008. E aí nessa época vim como analista sênior da área de negócios. Era uma área de serviço de valor agregado. E aí trabalhei lá por 10 anos, mais ou menos. De analista sênior cheguei até a posição de diretor de serviços digitais e inovação. E em 2018, 10 anos depois, fiz um movimento para a área de recursos humanos. Eu me lembro que era uma posição de diretoria de talentos. E eu gostei do nome. E aí eu fui entender um pouco mais o que era, vi que era para trabalhar com diversidade, com desenvolvimento de talentos, com performance, com capacitação. Aquilo tudo me gerou, me despertou muita curiosidade. E aí acabei indo, e aí trabalhei 3 anos na diretoria de talentos, depois mais 3 anos na diretoria de gestão de pessoas, que trabalhava um pouco com temas, disciplinas mais hard de recursos humanos, como estrutura, remuneração, benefícios. E aí depois, a Niva Ribeiro, que era a vice-presidente de pessoas, ela se aposentou e eu acabei sendo promovido e estou há quase 2 anos já com o grande desafio de liderar a área de pessoas de uma empresa como a Vivo, que tem mais de 33.000 colaboradores, são 12 vice-presidentes, são 120 diretores, 500 gerentes sêniores, mais de 1.000 gerentes. Então, e trabalhamos com colaboradores de lojas, de campo, de call center e da área administrativa. Então, tem muito desafio. Imagino. Puxando esse gancho, quais desafios você já liderou nesses 2 últimos anos, mas também desde que você migrou então para a área de pessoas? Que desafios que você teve, mas que te ensinaram muito e que te orgulham hoje? Bom, são muitos desafios. Eu acho que tem um desafio em específico que eu venho trabalhando desde que eu cheguei na área de recursos humanos lá na Vivo, que é o de ampliar a representatividade de mulheres, de colaboradores pretos e pardos, de colaboradores com algum tipo de deficiência e de colaboradores da comunidade LGBTI+. Quando eu fui para a área de recursos humanos, em 2018, a gente estava começando o programa de diversidade e inclusão da Vivo. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente viveu, construiu uma jornada, sempre com o objetivo, com a ambição de ser uma das empresas mais diversas do Brasil e de ser uma empresa referência em equidade racial. E eu tenho o prazer de dizer que hoje, quando eu olho para os nossos 33.000 colaboradores, eu posso dizer que nós somos uma das empresas mais diversas do Brasil. Dos 33.000 colaboradores, 45% são mulheres. Dessas, a gente tem 33% ocupando cargos diretivos e de vice-presidências, 38%, um pouco mais de 38%, ocupando cargos executivos. Dos 33.000 colaboradores, 44%, quase 45%, se autodeclaram pretos e pardos. Desses, 34%, um pouco mais, estão ocupando cargos de liderança. 5,7% têm algum tipo de deficiência e mais de 10% se autodeclaram da comunidade LGBTI+. E tem alguns casos de sucesso. Por exemplo, a gente já tem hoje mais de 500 mulheres
técnicas de campo. Quando eu cheguei no RH em 2018, a gente tinha 12. E é emblemático para mim esse programa, porque a gente chama Mulheres de Fibra, porque a gente está mudando a fisionomia do negócio, a gente está ocupando posições que eram amplamente ocupadas por homens, e hoje essas 500 técnicas de campo, quando são avaliadas pelos nossos clientes, a nota que elas atingem de qualidade do serviço prestado costuma ser inclusive maior do que a nota que os nossos técnicos de campo, homens, recebem quando tem o seu serviço avaliado. Então, tenho muito orgulho do programa. A gente errou muito, a gente acertou muito. Eu digo que jornada de diversidade e inclusão é algo incansável. E a gente já está atingindo uma maturidade em que a gente deixa de ser um aliado e a gente passa a ser protagonista de mudança. E eu acho que na posição em que eu tô, eu tenho muita responsabilidade, porque eu tenho a caneta, eu tomo decisões junto com o comitê executivo. Então eu tenho a responsabilidade de sempre brigar por mais. E eu acredito genuinamente que uma equipe diversa traz muito mais inovação para uma empresa como a Vivo. Sim. Você já percebia isso antes mesmo de entrar no RH? E eu queria entender quais, erros você comentou de erros, né, quais erros, não só na jornada de liderança, de diversidade, mas na sua jornada de liderança de maneira geral, erros que te trouxeram até aqui que foram importantes? Fernanda, eu acho que o movimento pro RH me fez perceber muito do que eu não percebia antes de estar no RH. Primeiro, o tema de diversidade e inclusão, eu não sei onde eu estava, eu não sei onde eu vivia, que eu não percebia. Eu não tinha um olhar aguçado para quem eram as pessoas que estavam na minha equipe, se tinha eh, pretos e pardos ocupando posições de liderança, se tinham mulheres sendo promovidas. Eu não tinha um olhar atento para isso. E eu agradeço muito à Vivo por ter me proporcionado esse olhar mais intencional. Se tem, não tem, não tem porquê. Ou como é que a gente faz para aumentar a representatividade. Em relação a erros, eu acho que a gente, como a gente é uma empresa que é muito voltado para realização das coisas, a gente adora executar, a gente adora fazer as coisas acontecerem. Em diversidade, a gente foi aprendendo que nem sempre o ritmo mais acelerado é o ritmo correto. A gente foi aprendendo que precisa ter muita consistência e responsabilidade. Eu lembro que quando a gente começou a jornada de diversidade, a gente já queria ter vagas intencionais, vagas exclusivas. Eu lembro que a gente encontrou, isso 6 anos atrás, a gente encontrou muita resistência dos gestores. E aí a gente entendeu que precisava levar dados, que precisava fazer algumas provocações para começar a despertar nas nossas lideranças essa razão ou essa busca pelo porquê, porquê. Por que que não tem? Ou o que que eu faço para começar a ter um pouco mais? E aí a gente preparou a liderança com informações, com dados, dados de diversidade e inclusão das próprias áreas. A gente comparava isso com os dados da Vivo, a gente comparava com os dados do mercado e a gente foi gerando uma consciência que eu acho que nos ajudou muito. A gente teve erros, teve tropeços e a gente foi aprendendo com Sim. eles. E hoje vocês têm, por exemplo, programas de estágio, de trainee que reserva 50% das vagas para pessoas negras, por exemplo, né. Temos desde já uns 4, 5 anos que os nossos programas de entrada de atração de talentos, então jovens aprendizes, estágios, trainees, sempre 50% das posições são voltadas para talentos negros. É uma forma que a gente encontrou de ir preparando o pipeline e de ir garantindo desde a base a representatividade que a gente precisa. Sim. Falando disso, né, de preparar esse pipeline, a gente estava falando aqui um pouco antes sobre escassez de talentos em tecnologia. Queria que você contasse como que você se tem enxergado, como que você pessoalmente, trabalhando na Vivo há 17 anos, como que esse tema aparece, ainda mais agora com inteligência artificial, com avanços sem precedentes na tecnologia, como que você vê? A gente já é uma empresa de tecnologia, a gente vem numa transformação de telco para tech e sempre, desde quando eu cheguei no RH ou até antes disso, eu sempre ouvia o mercado dizendo, e a Vivo também, que existe uma escassez de talentos nas áreas de tecnologia.
Não é diferente para Vivo, ou não tem sido diferente para Vivo. E como é que a gente endereça isso? Acho que com programas de formação, a gente acabou de conversar agora sobre os programas de entrada de jovens aprendizes, estagiários e trainees. Então a gente vem trabalhando dessa forma. A gente tem mais de 900 jovens aprendizes, mais de 1.000 estagiários, mais de 30 trainees. Então é uma maneira assim, responsável de trabalhando os novos colaboradores, preparando eles para o futuro. Isso é muito importante porque eles vivem a cultura da Vivo, vivendo a cultura da Vivo, que a gente chama de paixão púrpura, a gente consegue, já depois de 2 anos, 3 anos, desenvolver essa pessoa e deixá-la pronta para os desafios que a gente tem na companhia. Outra coisa que a gente vem fazendo muito forte fazer parcerias com empresas do mercado. A gente tem uma parceria forte com a Alura, por exemplo, que nos ajuda com uma plataforma de desenvolvimento dos nossos profissionais de tecnologia, de TI, de redes. E dessa forma, a gente vai reconhecendo aqueles que são protagonistas, querem se desenvolver, e eles vão crescendo dentro da companhia. Eu comentei o tema de cultura, isso é muito importante. A gente vem trabalhando cultura já tem uns 5 anos na Vivo. Recentemente, a gente fez um assessment de cultura, em que a gente identificou quais são as fortalezas da Vivo, as virtudes da Vivo, quais são as distorções da nossa cultura, qual é a essência da nossa cultura, que a gente chama de paixão púrpura, e a gente entendeu que essa essência, ela é percebida, a gente é percebido como uma empresa que tem coragem de empreender. E essa coragem de empreender, ela está ancorada, amparada no fato de a gente estar sempre buscando tendências, no fato da gente conseguir executar aquilo que a gente intencionou em executar, e a gente continua com um compromisso com o futuro. Uhum. Então a gente antecipa tendências, executa e olha para o futuro, antecipa tendências, executa e olha para o futuro. Essa engrenagem tem nos ajudado muito a atrair talentos do mercado e a renovar o interesse que esses talentos do mercado têm de permanecer na Vivo. Legal. Falando de tecnologia, como você colocou, a Vivo é uma empresa de tecnologia, mais do que uma telecom. Como que vocês usam tecnologia, inteligência artificial a serviço do RH, a serviço do negócio hoje? A gente vem usando inteligência artificial e aplicando tecnologia na área de recursos humanos desde sempre. Eu digo que eu cheguei no RH em 2018 e eu já peguei um RH em transformação. Se você me perguntar como é que é o RH tradicional, eu não sei te dizer, porque eu não conheço o RH tradicional. E esse RH que está em transformação, ele está sempre fazendo parcerias com empresas que tragam tecnologia para as nossas áreas de RH e que sirvam as áreas de negócio. Lá em 2018, 19, a gente fez parceria com a Gup. A gente tem uma área na Vivo que chama Waira, que é o braço de inovação aberta da Vivo. A gente investe em startups. E naquela época a gente investiu na Gup, e a Gup tem uma solução, uma plataforma que digitaliza etapas de recrutamento e seleção. Ela, eu digo que ela descomplica etapas de recrutamento e seleção. E desde aquela época a gente já aplicava inteligência artificial. A gente não chamava dessa forma, porque o boom da inteligência artificial veio depois com o chat GPT e tal, mas desde aquela época a gente já usava, encurtando etapas do processo seletivo, ampliando a nossa capacidade de filtro e de encontrar os melhores candidatos e de agilizar a vida, o dia a dia dos nossos recrutadores, garantindo que sempre na terna a gente tivesse 2, 3, 4 candidatos que tinham fit cultural com aquela posição que a gente precisava. A gente também aplica, a gente criou uma área de ciência de dados e People Analytics dentro do RH da Vivo desde 2019. A gente tem hoje executivos, uma equipe inteira trabalhando com Data. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de People Book, com várias informações demográficos, presença dos colaboradores, avaliação de performance, radar de talentos que a gente chama, como é que está o bem-estar, a saúde das nossas equipes, e a gente oferece os dados para todas as gerências e diretorias da companhia. Então a gente está oferecendo para os nossos gestores informações real time para ajudá-los a tomar as melhores decisões em relação à gestão de pessoas. Legal. Tem algum exemplo, alguma coisa bacana que você possa contar
de dessa demanda interna que surgiu e como que vocês trabalharam para atender essa demanda. Acho interessante que vocês têm, por exemplo, um hospital, para os colaboradores, para, né, todos os colaboradores dependentes. Queria que você contasse um pouco também. Ó, você lembra que eu te comentei que a gente trabalha forte cultura. A Uhum. gente tem hoje 5 paixões ou 5 crenças que a gente vem trabalhando com cultura. Primeiro é o tempo do cliente agora. Significa que tudo que a gente faz, a gente precisa priorizar o cliente. Segundo, gente é a nossa melhor tecnologia. Significa que nós somos uma empresa de tecnologia, mas quem faz as coisas acontecerem são as pessoas. Terceiro, ser curioso pega bem. Lembra que eu te falei que quem tem interesse, por curiosidade, quem tem um repertório, trabalha isso, tem um lugar para trabalhar na Vivo. Quarto, dá para ser mais simples. A gente é uma empresa muito grande, mais de 33.000 colaboradores, muitos processos, mas a gente entende que sempre vai dar para encontrar uma solução mais simples para trabalhar. E o último resultado é comigo, que a gente trabalha muito o senso de dono, accountability. E dentro dessa crença de que gente é a nossa melhor tecnologia, a gente tem um programa muito robusto de saúde e bem-estar, que a gente trabalha corpo, mente e ambiente, já desde antes da pandemia. Dentro do EcoBerrine, a nossa sede aqui em São Paulo, a gente tem 600 metros quadrados dedicados à saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. A gente tem um grupo de nutricionistas, acupunturistas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras. A gente tem uma sala de meditação, a gente tem uma parceria com o Einstein, que oferece um ambulatório dentro do EcoBerrine, e a gente acabou de lançar uma solução inovadora que a gente chama de Hospital Púrpura. A gente tem um hospital para chamar de nosso lá dentro da companhia, que a gente tem 13 especialidades dentro do Hospital Púrpura. É um atendimento digital e essas especialidades, elas são médicos exclusivos da Vivo. Então, se você, como colaborador, precisa de um atendimento médico e entra no Hospital Púrpura e a tua especialidade é, por exemplo, cardiologista, você vai entrar hoje, é um cardiologista, por exemplo, que é o Eduardo. Se você entrar na semana que vem e procurar um cardiologista de novo, continua sendo o mesmo Eduardo. Isso é um diferencial porque a gente consegue construir um conceito que há muitos anos atrás era chamado de médico de família. E a gente consegue oferecer isso para os nossos mais de 33.000 colaboradores e também para os dependentes deles. E a gente tem alguns atrativos, óbvio. Se os colaboradores entram no Hospital Púrpura primeiro, eh, eles não precisam pagar coparticipação se eles forem, por exemplo, fazer um exame, num laboratório específico que aquele médico exclusivo tenha indicado. Então a gente está aumentando muito o número de ativações dentro do Hospital Púrpura, o número de consultas, que é o que a gente espera. E dessa forma a gente consegue construir um banco de dados e a gente vai acompanhando da melhor maneira possível a evolução da saúde dos nossos colaboradores. Maravilha. Falando de futuro do trabalho, que é bastante do que a gente tem falado até agora. Eu sei que vocês têm essa preocupação de capacitar, incentivar o estudo, vocês subsidiam também, parte dos estudos dos funcionários de vocês, mas eu queria ouvir de você também, como que você busca se adaptar? Você chegou numa área que você ainda não tinha, repertório nessa área, como que você fez para sentar nessa cadeira e se adaptar? O que que você buscou e o que que você busca ainda hoje, que a gente fala essa era de inteligência artificial, com muita coisa mudando, com muita tecnologia, com quem que você conversa, o que que você lê, o que que você gosta de ir atrás, estudar? Bom, eu vou te contar um pouquinho como é que foi a virada. Lá em 2018, quando eu decidi fazer o movimento para a área de recursos humanos, eu conversei com algumas pessoas que eu confiava e metade disse vai, metade disse não vai de jeito nenhum. Por Porque quê? depois, porque depois você não vai conseguir voltar se não der certo, etc. E aí eu acho que eu escutei uma tecnologia sutil que a gente, como ser humano, tem e que muitas vezes a gente deixa de usar, que é a intuição. Alguma coisa me dizia que era o movimento certo naquele momento. E aí eu cheguei no RH e sofri muito. Durante uns 8 meses, talvez 10 meses, eu sofri muito porque eu não conseguia contribuir como eu contribuía quando eu atuava como diretor na área de negócios.
E aí eu me perguntava, "Meu Deus, que movimento foi esse que eu fiz? O que que eu vou fazer agora?" E eu me lembro que eu tinha discussões conceituais sobre desenvolvimento de líderes, sobre performance, sobre potencial, e eu não conseguia contribuir. E aí eu fui entendendo que para eu atuar da melhor maneira possível na área de recursos humanos, precisa de muitas horas de voo e eu precisaria de tempo. E esse tempo, eu não ia conseguir em um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, era com o tempo, com as situações, com a o contexto, com os desafios, com os problemas. E aí eu pensei: "Eu preciso atuar de uma maneira diferente. Como é que eu trago valor para essa área enquanto eu vou adquirindo essas horas de voo?" E eu me lembro que eu comecei a perguntar. Eu me lembro que eu entrei no LinkedIn e mandei mensagem para uns 5 vice-presidentes de RH de empresas que eu utilizava produtos como consumidor e que eu gostava dos produtos. Daí eu pensei: se os produtos são bons, eu acho que essas empresas devem tratar bem seus colaboradores, então o RH deve ser bom. E eu me lembro que eu mandei mensagem para o Sérgio Fagerman, que hoje é o vice-presidente do Itaú, para a Patrícia Araújo, que hoje é a VP de RH do Mercado Livre, para a Cristina Carésia, que na época era diretora de RH da Hering, para a Michele, que na época estava na Caloi, hoje está no Leroy Merlin. E eles me receberam. Eu mandei uma mensagem assim: "Olha, eu sou novo no RH, não entendo nada de RH, vim da área de negócios, eu gosto da tua empresa, do teu produto, vamos falar?" E eles me receberam nas suas respectivas empresas. E eles me ajudaram, eh, com dicas, com questionamentos. E aí eu me lembro que eu voltei para o RH na Vivo e comecei a fazer perguntas para as áreas em que eu estava trabalhando. E eu me lembro que as pessoas ficaram, assim, impressionadas com as perguntas e impressionadas também com: "Opa, o que que a gente vai resolver? O que que a gente vai responder?" E eu acho que aí sim eu comecei a virar o jogo. Aí sim eu comecei a entender que eu estava contribuindo, fazendo pergunta. E fazer pergunta eu sei fazer, eu gosto de fazer. E a partir daí foi muito legal. Aí parei de sofrer, Fluiu. comecei a contribuir, a coisa fluiu e hoje estou como responsável pela vice-presidência. Legal. Mas você não diria que você tem um diferencial também de não ter construído a sua carreira toda no RH e estar nesse momento, nessa posição? Você traz outras habilidades, outras visões dessa outra parte da sua carreira? Eu acho que tem um diferencial que é o de enxergar as disciplinas de RH ou os programas de RH como produtos. Assim como eu trabalhei muitos anos na área de negócios com desenvolvimento de produtos. E eu acho que com esse olhar de que a gente precisa produtizar o RH, de que a gente precisa pensar no começo, no meio e no fim, a gente precisa fazer melhoria contínua nos produtos, eu acho que aí sim é um diferencial. Outro diferencial é fazer parcerias com empresas, porque na área de negócios a gente não sobrevive sozinho, só com as nossas áreas, a gente precisa firmar parceria, fortalecer networking com empresas do mercado. E eu acho que isso eu consegui trazer também para o RH, essa capacidade de gerar networking. Eu acredito muito no mercado. O mercado é um grande termômetro sobre o que as pessoas estão buscando, sobre como as pessoas estão reagindo a algo. E eu acho também que a gente, como colaborador, é consumidor, porque a gente está fora vivendo uma vida. E se a gente prestar atenção nos nossos colaboradores como consumidores dos nossos produtos, dos nossos programas, a gente consegue pensar ou oferecer esses produtos que realmente os colaboradores estão precisando. Acho também que um olhar para dados, sabe, para tomar as decisões, sempre baseado em dados reais, isso também acho que foi um diferencial. E um incômodo em relação ao status quo, um incômodo em relação às coisas que são sempre assim. Eu acho que esse incômodo que a área de negócio traz, de estar sempre inquieto, de sempre ter curiosidade em relação ao mundo, em relação a comportamentos, eu acho que é por aí. Sim. Bom, para fechar a nossa conversa, você falou em algum momento que você tinha se tornado pai, e eu queria saber como que a paternidade te mudou, te transformou, o que que trouxe a gente fala muito, né, a maternidade trouxe essas habilidades,
Então eu queria saber, a paternidade trouxe alguma coisa para sua carreira, alguma coisa que você observa que Eu acho que a responsabilidade, né. Tenho um filho que precisa de mim, que se espelha em mim, que me tem como referência. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que já aconteceram na minha vida, que é o fato de ser pai, de ser responsável por alguém e de trabalhar para que essa pessoa seja um ser humano, sabe, que ofereça o melhor para o mundo. Meu filho chama Otto, está com 19 anos, começou a fazer faculdade agora, e é um orgulho para mim tremendo olhar para trás e ver que o esforço que eu tive, que eu fiz, o esforço que a mãe dele teve também, que fez a nossa dedicação para a formação dele, começa a dar frutos. E eu acho que esse cuidado com o meu filho, eu acho que é muito importante. Também talvez tenha ampliado um pouco a minha capacidade de escuta, ou a minha capacidade de observação, a minha capacidade de leitura do que está acontecendo no ambiente. Porque muitas vezes um filho, ele não vai falar, mas pela postura, pela reação, pelo sorriso ou pela falta de sorriso, tem muita coisa sendo dita. E eu acho que como líderes, né, a gente precisa prestar atenção também nas nossas equipes. Não que a gente vá ser um pai ou uma mãe das nossas equipes, porque eu não acho que seja por aí de jeito nenhum, mas eu acho que prestar atenção em comportamentos, prestar atenção nas reações, na motivação, no engajamento, eh, eu acho que é o segredo. E muitas vezes também o autoconhecimento. Eu acho que o meu filho me trouxe muito isso também. Para ser um bom pai, eu preciso me conhecer, eu preciso entender das minhas reações, né? Eu preciso estar equilibrado, emocionalmente. Acho que desde que o meu filho nasceu, eu venho trabalhando num tripé que talvez me tenha me colocado no eixo, e tenha me ajudado muito como pai, e talvez isso seja um reflexo na minha vida profissional. Eh, eu costumo dormir muito bem e priorizar meu sono. Eu acho que todo mundo, quando dorme bem, quando prioriza, né, uma noite bem dormida, a gente é um melhor ser humano. Eu acho que a gente melhora nosso humor, melhora nossa produtividade. Eu acho que eu também tenho, me dedicado ou praticado, a disciplina de fazer atividade física. Faço todos os dias, faço treino funcional, corro, gosto de correr e tenho. Eu gosto quando, principalmente quando tá chovendo, quando tá fazendo frio, porque aí é que eu acho que rola, sabe, a disciplina mesmo, tipo, eu vou porque é nesses momentos. E para fechar o tripé, eu rezo, eu gosto de rezar. Eu acho que eu tenho uma ligação, assim, espiritual, muito forte. E eu acho que essas 3 coisas, dormir bem, fazer os meus exercícios físicos e rezar, me colocam no eixo. E aí, tanto em casa, com o meu filho, quanto na companhia. perfeito. Perfeito, Fernando. Super, super obrigada, prazer te ouvir. Obrigado, prazer te conhecer. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.